Beliscar é a maior mentira que já te contaram sobre emagrecimento, que isso te ajuda a emagrecer. E eu vou te explicar isso nesse vídeo. Seja muito bem-vinda aqui, meu nome é Janaína, eu sou psicóloga, trabalho com comportamento alimentar e ansiedade. Já me segue nas minhas redes sociais para não perder nada do meu conteúdo, porque com certeza ele vai te ajudar muito. Primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente fala de alimentação, de seguir uma dieta, não tem como a gente excluir a parte comportamental. Por quê? Porque a gente recebe uma dieta do nutricionista e o que vai dizer se a gente vai fazer ou não essa dieta, seguir ou não, conseguir colocar em prática ou não, são os nossos comportamentos. E quando a gente fala de comportamento, automaticamente a gente fala de psicologia. E muito além, psicologia comportamental. Nem na faculdade a gente aprende a fazer uma boa análise funcional de comportamento, tá? Isso aí precisa o psicólogo estudar muito por fora. Nem todo mundo entende que não vai ser fácil, porque não é força de vontade, é você treinar seus comportamentos. E para eu treinar comportamento, eu preciso identificar muitas coisas sobre esse comportamento, porque o que vai me ajudar a treinar esse comportamento realmente é eu entender a funcionalidade dele para mim. Certo? Todo comportamento, por mais que ele seja horrível pra gente, assim, pensa na pior coisa que você faz no seu dia a dia, que você não gosta. Esse comportamento aí, ele tem uma função para você. Com certeza ele tem uma função. Por mais que esteja escondido em algum lugar, por mais que nem faça sentido para ti, mas esse comportamento ele tem uma função. E se a gente não entende isso e não entende que para eu extinguir um comportamento, eu preciso trabalhar ele e não repetir ele, a gente não vai sair do lugar. E agora aqui para a gente entender o belisco. Quando eu tô falando sobre belisco, eu tô falando sobre o comportamento de beliscar, certo? E se eu tô falando que eu vou fazer o belisco com fruta, eu estou ainda mantendo esse comportamento, tá? Pensa comigo a seguinte coisa: se eu tenho uma criança, eu pego esta criança e eu reforço um comportamento dela. Então ela vem me dá beijo e eu falo para ela: nossa, como você é carinhosa, que maravilhoso isso. Nossa, eu gosto tanto de você, você é tão boa para mim. Essa criança, ela vai querer se aproximar de mim muito mais vezes, me dar beijo muito mais vezes, porque eu reforcei esse comportamento dela. A partir do momento que eu paro de reforçar esse comportamento na criança, a probabilidade dela vir me dar beijo é muito menor do que se eu continuo reforçando esse comportamento, certo? Então, entendido isso, vamos lá para o belisco, na prática, tá? Quando eu faço o belisco, esse comportamento, ele por si só já é recompensador. Eu não preciso beliscar e depois falar para mim: nossa, como eu fui boa beliscando, meu Deus, que belisco bom, que delícia beliscar. Não, o belisco por si só já é recompensador, porque ele é um comportamento recompensador. A comida é recompensadora pra gente, ok? Por quê? Porque ela nos mantém vivo, ela faz a manutenção do nosso existir, certo? E se a gente fala ainda sobre comidas hiperpalatáveis, a gente tem um reforço maior ainda, tá? Gordura, açúcares, realçadores de sabor, tudo isso vai mexer muito com o meu cérebro, certo? De ser tão recompensador o sabor daquilo por si só, eu nem preciso fazer nada. A comida já atua fazendo tudo ali. E se o belisco não precisa ser reforçado por mim, só o ato de comer já é recompensador pro belisco, eu estou falando que cada vez que eu belisco, eu estou recompensando o comportamento de beliscar e eu estou reforçando o comportamento de beliscar. Então eu nunca saio desse ciclo, entendem? Mesmo se for com fruta. Ah, Jana, mas fruta não é um alimento hiperpalatável. Mas a gente precisa lembrar que é um alimento. Nosso cérebro sempre vai reforçar o ato de comer. Comer nos mantém vivos. Se eu quero excluir o belisco
Se eu entendo comigo que beliscar não tá me fazendo bem, que eu acabo, muita gente começa o belisco na fruta e termina comendo muitas outras coisas, sem fim, sem controle, tá? Muitas vezes, inclusive, episódios de compulsão alimentar começam com beliscos inocentes que a pessoa foi fazer com fruta, com alguma coisa que ela queria comer, certo? Então a gente precisa lembrar disso. Tá, ok, eu vou começar na fruta, mas pode ser que eu termine em outra coisa. E mesmo que eu belisque com fruta, nada vai garantir para mim que todo momento eu vou ter fruta na minha casa. Pode acontecer alguma coisa, a fruta que tu picou lá e deixou prontinha na geladeira para tu beliscar, pode ter estragado, pode ter acontecido alguma coisa, ou tu beliscou mais um dia e não planejou certinho a quantidade de fruta, e aquele dia faltou. E aí, quando falta essa fruta planejada, o que vai acontecer? Se tu tem o comportamento do belisco bem reforçado, vai ser muito mais difícil tu tolerar não beliscar. Vai te causar muito mais sofrimento tu tolerar não beliscar. Como que a gente resolve esse problema então? Para não ficar reforçando mais o belisco. Eu não vou beliscar. Ah, Jana, mas é difícil. É difícil. Ah, Jana, mas não. É difícil. Vai ser difícil. Vai ser sofrido. Tu vai sofrer muito, porque eu vou dizer para vocês, a maior frustração pra gente é a gente não fazer algo que a gente pode fazer. É muito mais tolerável para mim eu entender que eu gostaria muito de comprar uma Porsche e eu não tenho dinheiro agora para adquirir isso e eu não ter. E aí essa frustração, isso daqui vai ser ok para mim, porque eu não tenho a possibilidade de neste momento, certo? Imaginar que vou ter em algum momento, né? Você curta muito esse vídeo, compartilha aí com as suas amigas, com seus amigos, para que eu consiga comprar uma Porsche algum dia, tá bom? Quando você precisa dizer não para a comida, não para um comportamento de comer, isso é muito mais frustrante. Por quê? Porque a gente pode fazer isso, né? Primeiro, alimento é muito fácil de conseguir. Em qualquer lugar, em qualquer esquina você vai, tem alimento hoje em dia. Alimento em plástico, tem alimento. Não é tão caro de conseguir um alimento, né? Então as pessoas têm a possibilidade de adquirir o alimento. Percebem enquanto o nosso acesso a isso é fácil, a gente pode. Não tem nada que te diga que tu não pode sair da tua casa agora, abrir a porta, sair e comprar um bolo. Ou pedir um bolo pelo delivery, pedir um açaí, pedir um sorvete. Então é muito possível, é possível e muito fácil. Então essa frustração vai ser muito grande, porque é algo que tu pode fazer. Tu precisa ter em mente que tu vai precisar lidar com essa frustração e que ela vai ser grande. E como eu disse, nada te impede de fazer isso, nada te impede de beliscar, a não ser os teus objetivos, o que tu tem de valores contigo, os valores teus que o belisco fere, tá? Porque todos nós temos valores que o belisco fere. Ou vocês acham que é muito bom, muito agradável, cada vez que tu belisca, ou cada vez que tu sente que tu tem um descontrole alimentar, tu pensar que tu não conseguiu, que tu falhou, que tu fracassou, que tu é errado, que tu é horrível. Isso não é nada agradável. Tu vai lidar com a frustração de não fazer o belisco, mas por consequência tu não vai ter todo esse mal-estar do depois. Só que o que acontece, a gente só pensa no mal-estar que a gente quer evitar agora. A gente só pensa no desconforto do agora. A gente não pensa no desconforto do depois. E aí acaba fazendo agora, porque eu não quero me sentir mal agora. Eu quero isso que eu quero, não quero me sentir frustrado. Então, é muito difícil a gente adiar isso e lidar com a frustração. Mas é algo que tu precisa fazer, porque se tu quer mudar, se tu quer ter outros comportamentos em relação à tua alimentação, é algo que tu precisa tolerar. Vai ser muito difícil no começo, mas a gente precisa entender que a mente é treinável, é treino. Isso aqui é treino de comportamento.
Nada mais do que isso. Então eu vou te ajudar a treinar. Tu não vai mais beliscar, tu vai direcionar isso para outras atividades, tá? Vai fazer uma organização da tua casa, vai varrer um cômodo, vai tirar um paranho, tá? Qualquer coisa tu vai colocar no lugar desse comportamento. Só não passíveis, tá? Assistir televisão, assistir alguma coisa, leitura também, talvez não é tão agradável, tá? Um comportamento que seja ativo, que vai movimentar teu corpo, manter as tuas mãos ali, ó, ocupadas para que tu não possa comer enquanto tu faz isso. Então, a gente vai trocar isso. Em vez de ficar reforçando o belisco, a gente vai colocar outra coisa no lugar do belisco, outra atividade. Escreve aí no papel, pega um papel agora, escreve aí 3 atividades que eu vou fazer quando eu tiver vontade de beliscar, tá? E tu vai fazer isso a partir de hoje. E depois tu volta aqui e comenta aqui embaixo nesse vídeo pra mim se isso te ajudou, como foi praticar isso e qual foi a tua maior dificuldade. Eu garanto pra ti que se tu treinar isso muitas vezes, o teu comportamento de beliscar vai mudar consideravelmente, muito. Talvez até em pouco tempo tu consiga parar de beliscar. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu espero que tu tenha gostado desse vídeo e continuar me acompanhando para receber mais conteúdo como esse.